Muito bem, então vamos lá. O capítulo 1 de Atos, vamos fazer só uma rápida retrospectiva. O capítulo 1, se você pegar, você vai verificar que Jesus vai, depois que Jesus é levantado aos céus, né? Os discípulos estão todos lá, assim, perplexos. Jesus vai, né? Os anjos vêm e dizem: o que é que vocês estão olhando aí? Este mesmo Jesus que está subindo, um dia ele vai voltar. Só isso aí já é alguma coisa que não precisava mais nada. Você crê na volta de Jesus? Eu creio, eu quero que ele venha agora. Se você não crê, se você ainda não crê, nesta manhã eu oro para que o Espírito Santo ministre o seu coração, você saia daqui crendo, salvo e redimido em Jesus Cristo. É a minha oração. Aí, escuta só, os 120 voltam ver Jesus embora. Eles voltam tudo assim, ó, cabeça baixa, para o mesmo lugar onde eles estavam. Na minha mente aqui, ó, eu tenho o caminho certinho. Desculpa, eu volto de novo a falar de Israel. Eu estive lá e eu sei o caminho certinho de onde eles saíram. Na minha mente está aqui. Da onde eles saíram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo. Dá mais ou menos 1 quilômetro. Saíram 120 e voltaram para lá, quietinho. Tá. Aí, de repente, né, no capítulo 1, então, Jesus fala para eles: olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Vocês vão receber um batismo, uma imersão. Eu não sei como é que é o nome, mas alguma coisa do poder de Deus vai ser ministrado na vida de vocês. Eles obedecem, né? Aí, quando eles estão lá, naquele lugar, aí acontece que, no capítulo 1 ainda, tem lá uma escolha do novo apóstolo para ficar no lugar de Judas e tal, né? Mas aí entra o capítulo 2, que diz assim, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Outras traduções dizem um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então quer dizer que as línguas eram entendidas. Eram. As línguas eram entendidas, eles entendiam. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Queridos, dá para criar aí na sua mente mais ou menos que confusão que não deve ter sido gerada lá? Hã? Começa a vir um monte de fogo, barulho de um vento, um estrondo, um negócio maluco. E aí o pessoal fala: o que é isso?
E aí todo mundo corre para o lado, aonde estão os nossos 120 primeiros irmãos. Estão todos lá. Aí, alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam demais. Então Pedro levantou-se e com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção, presta atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Queridos, e aqui, quem estuda o que quer aprofundar um pouquinho na teologia, vai verificar que Pedro prega um sermão extremamente bíblico. Pô, pastor, mas naquela época não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia, mas tinha o Antigo Testamento. Era a Bíblia deles. Aí Pedro pega e faz toda uma argumentação a respeito das promessas do Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Fala, olha, lá no profeta Joel, quando eu prego aqui, o pastor Gerson, o pastor Ivo, quem prega, geralmente tem, que confirmar qual é o texto, aonde é que você está se baseando para falar a respeito disso. E Pedro, então, ele faz isso, ele fala, olha, lembra lá no profeta Joel? O profeta Joel predisse isso, olha, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vai haver algo, vai existir algo diferente sobre o meu povo e sobre todos os povos. E é interessante que você pega depois, a partir do verso 22, diz assim, israelitas, ouçam esta palavra, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. E aí aqui eu chamo do primeiro sermão cristológico. Ou seja, aonde Cristo foi a base para ser pregado. Então Pedro faz a pregação e se baseia naquilo que Jesus Cristo havia feito. Está entendendo até aí? Está claro? Está fácil, né? Muito bem. Aí depois, Pedro, a partir do verso 25, ele usa também o rei Davi, lógico. Davi era a base teológica do povo judeu. E aí ele diz assim, Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, e aí ele usa a argumentação, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, e aí ele vai fazendo toda esta declaração para argumentar para aquelas pessoas que lá estavam, de que Jesus Cristo era o Messias de Deus. Amém? Está claro até aí? Muito legal. Mas eu quero então ficar com os versículos 42 a 47. O que é que tudo isso tem a ver com a gente, pastor? Pastor, tudo bem, legal, a historinha é boa. A historinha é boa. Mas o que isso tem a ver comigo? Olha só, quero que vocês prestem atenção. Verso 42. Olha o que depois que Pedro prega, a Bíblia diz que houve um acréscimo de quantas pessoas? Está no verso 41, vamos ver quem adivinha aí. Depois que Pedro pregou, que sermão poderoso, hein? 3.000 pessoas. Era 120, agora virou 3.120.
Logicamente tem aqueles que não vão na igreja, tal, né? Vamos arredondar, né? Vamos deixar por 3 mil mesmo, né? Percentual razoável, né? Vamos deixar por 3 mesmo, né? Já estava com 3 mil. Aí, queridos, depois que isto acontece, olha o que acontece com a igreja. E que eu quero hoje de manhã mostrar para vocês algumas marcas desta igreja que precisam estar marcados na nossa vida. Quem é a igreja? Nós. Mas eu posso individualizar também. A igreja sou eu. Que junto com os outros formamos... É interessante até dar um toque aqui para algumas pessoas compreenderem um pouquinho ampliadamente. A igreja de Cristo é a igreja que você e ninguém não conhece, só Ele conhece. Sabia? Está espalhada pela face da terra. Você não sabe quem é. Interessante, né? Não é a igreja católica, não é o templo de Salomão, né? Universal, né? Só porque é universal não é, né? Não é a igreja batista, não é presbiteriana, não é nada disso. A igreja de Cristo é a igreja que está espalhada pela face da terra, mas é a igreja que individualmente junta o povo de Deus. E tem mais uma, só Ele sabe quem é. Só Jesus sabe. Eu não sei, você não sabe, ninguém vai saber. Deixa eu ir em frente. Muito bem. Nós, então, vamos ler estes 5 versículos aqui, e vocês vão verificar que aqui existia uma marca da igreja. Olha só, eles, depois que aconteceu esse fenômeno, essa manifestação do poder do Espírito, a igreja então começou a se dedicar ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vocês viram que ritual simples, né? Que liturgia bem simples. A liturgia da igreja primitiva era simples. O que esse texto tem para nós? Sem o poder do Espírito Santo, não dá para viver a plenitude na vida cristã. Alguém discorda disso? Hã? Alguém discorda? Levanta a mão. Dá para viver a vida cristã plena, em sua plenitude, sem o poder do Espírito Santo? Obviamente que não. Não dá. Não tem jeito de viver a vida cristã sem a plenitude do Espírito Santo. Então, a gente observa que algo extraordinário precisa acontecer na vida do cristão. Você não pode continuar vivendo a vida cristã sem você ter uma proximidade com o poder de Deus. Você não vai conseguir. Você vai ser derrotado.
você não vai vencer as dificuldades, as lutas que a vida impõe. Não tem jeito, né? Nós temos enfrentado todas as sortes de dificuldades e de lutas, e as igrejas, né, em nossas vidas, as igrejas dos nossos dias, uma grande maioria, ou está em um extremo, ou está no outro. Já perceberam isso? Né? A gente observa igrejas frias, sem ânimo, né? Culto de oração é aquele culto que só vem as beatas, né? Terrível, né? Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Essa é uma pergunta, né? Pastor Eli, queridos, veio aqui hoje de manhã para amar vocês. Eu não vim aqui puxar a orelha de ninguém, mas eu tenho como obrigação da parte de Deus, como profeta do Senhor, trazer para você um alerta. Um alerta. Eu não estou puxando tua orelha, mesmo porque a minha também tem que ser puxada. Eu vivo as mesmas lutas e as mesmas dificuldades que você vive. Eu não vivo numa bolha. Dá para entender? Eu não vivo trancado numa bolha. Eu vivo no mundo com todas as lutas, com todas as dificuldades financeiras, com todas as dificuldades de violência e com todas as dificuldades de relacionamento que a gente tem. Eu vivo as mesmas coisas. Portanto, a minha missão aqui hoje de manhã é alertar, é pedir que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, traga para dentro de nós esses valores do Espírito Santo, para que a gente possa experimentar vitória na vida cristã. É isso. Nós achamos que nós podemos mudar o estado das coisas, né? Nós temos essa ilusão. A gente acha que pode mudar, né? O estado de letargia que às vezes nós vivemos na vida cristã. Você já pensou em desistir? Já ou não? Então você é um super crente. Se você não pensou, pensou ontem? Amém. Não pensou ontem? Mas é assim, né? De vez em quando bate aquele desânimo. Fala, Jesus não está ouvindo minhas orações. A vida está sem força, né? Então, querido, havia uma preocupação na igreja primitiva, né, com o crescimento espiritual. Se você estudar direitinho o livro de Atos, eles não estavam preocupados com o crescimento. Você não vê ninguém preocupado com o crescimento. Você não vê, pode estudar o livro de Atos, você não vai ver nenhuma preocupação. Eles registram lá. Mas todas as vezes que os registros de aumento vão sendo no livro de Atos, sabe o que é? O Senhor ia acrescentando. Ia sendo acrescentado. Ninguém fazia programa evangelístico. Hoje parou esse negócio, mas na nossa época, né, nós tínhamos as cruzadas evangelísticas. Gastava-se dinheiros enorme, né, para fazer as cruzadas evangelísticas. Hoje não faz mais, né? Não sei se é bom, se é ruim, não sei, não entendo. Mas, não sei julgar isso. Mas uma coisa é verdade, né? Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos verificar que eles necessitavam, igual a nós, de arrependimento, de conversão, de fé em Jesus, de batismo. E após tudo isso, depois de tudo isso, eles eram organizados em igrejas, né? Está lá em Atos, capítulo 14, né? E aí a gente vai vendo a história das cartas e das epístolas, né? E estas cartas, elas apelam dramaticamente para o rompimento de uma vida pregressa em favor de uma nova vida cheia do Espírito Santo. Ué, pastor, mas naquela época o pessoal pecava também? Claro. O homem é o mesmo, gente. Naquela época, na história toda e nos dias atuais. O que a gente quer, sabe o que é?
Samba, suor e cerveja. Para simplificar. Mas a gente quer ter conforto, ter dinheiro, né? Comer bem, fazer sexo. Essas são as dificuldades, as lutas. Brigar com os outros, né? Fazer conflito, guerra. É isso que a humanidade, que o homem quer. Então, as cartas, quando você lê as cartas, elas tratam dos desvios de comportamento daqueles queridos irmãos lá da igreja primitiva, da igreja que tinha iniciado. E essas lutas e essas dificuldades são as mesmas que a gente enfrenta no dia de hoje. Tem um texto, eu não vou pedir para abrir porque não vai dar tempo. A hora tu já foi, né? Mas eu vou fechar o meu sermão daqui 10 minutos. Seguinte, tem um texto em Gênesis, no capítulo 26, depois você dá uma olhadinha lá. É muito interessante. É uma boa ilustração, né? Uma boa ilustração, porque esse texto fala sobre Isaac. Isaac é expulso da terra de Canaã, e ele vai para uma outra terra, onde Abraão já havia estado. E o texto diz que ele não tinha poços lá. Com certeza, água era vital para Isaac. Era vida. Sabe o que ele faz? Ele pega os servos dele e diz o seguinte, olha, desentulha os poços, tira a sujeira. E nós vamos beber a água que foi vida para os nossos antepassados. O que tem a ver isso com a gente, pastor? Queridos, o que tem a ver é o seguinte: a gente fica tentando inventar a roda. A igreja cristã fica tentando inventar a roda. Vocês viram quantas novidades as pessoas ficam inventando? Você já viu? Outro dia, eu vi na televisão o seguinte, o Salmo 23, traga 23 reais. De verdade, isso não é mentira. Aí você vai lá, pede 23 bênçãos e leva 23 reais. Uma porção dessas coisas a gente vê por aí. Estão tentando inventar a roda. É. Com certeza alguém já fez, né, Ivo? Tem os caras que são mais espertos, né? Tem alguns que correm mais rápido, né? 150, né? Assim como tem alguns pedindo dízimo de 20%, né? Mas, gente, a ideia é a seguinte, é que realmente nós precisamos voltar na mesma ideia de Isaac. Nós precisamos usar aquilo que estava à disposição dos nossos irmãos lá no princípio. Entenderam? Nós precisamos utilizar desta verdade. E aí, a gente vai na história e a gente vê registros enormes na história da igreja, quando viveu esse momento de letargia, de sequidão, Deus trazendo avivamento. A gente vê isso lá em 1651, o reavivamento da Igreja Presbiteriana da Escócia. A gente vê isso no século XVIII, o avivamento na Inglaterra e nas colônias americanas, né? Eu não tenho tempo para discorrer sobre tudo isso, mas um dos grandes avivamentos que aconteceu em 1907 na Igreja Presbiteriana da Coreia, eu li esse texto e eu fiquei tocado, porque foi o seguinte, sabe o que aconteceu com a Coreia? A Coreia foi dominada pelo Japão,
né? E os missionários americanos haviam aberto a igreja lá, pregado o evangelho lá, e a igreja estava indo bem. Mas quando eles foram submissos aos japoneses, entrou uma amargura enorme no coração. E a igreja coreana começou a viver esse estado de sequidão. E o autor conta que um dia o grupo de homens da igreja presbiteriana coreana, do país inteiro, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 homens, foram para um retiro e começaram a orar. E o Espírito Santo se manifestou sobre eles, e eles começaram a confessar o pecado da nação. E aí, um dos pastores relata que naquela oração, o céu, ele falou assim, parecia que o teto estava sem teto, a sala onde ele estava, e ele estava vendo o céu direto, vendo o Espírito Santo se manifestando, quebrantamento, choro, arrependimento. E vocês veem o que é a Coreia hoje? Percentuais, Aguinaldo, você tem mais. Eu acho que tem hoje 60% da Coreia são pessoas cristãs. 60%. Não sei se alguém tem alguma informação mais nova. 60%. Então, queridos, qual é? Vamos lá. A igreja primitiva, ela foi marcada pelo poder do Espírito Santo, como vocês podem ver do verso 42 ao verso 47. E aí a gente vê aqui 7 marcas da igreja primitiva, que a igreja cristã de hoje necessita. E eu quero ser bem breve. A primeira, compromisso com a palavra de Deus. A gente tem lutado nesta comunidade pregar a palavra de Deus. Mas há uma necessidade de você ter fome da palavra de Deus. O pastor Gerson compôs aquela canção, Fome de Deus. Mais do que tudo na vida, eu preciso ter fome de conhecer a palavra de Deus. Para os irmãos da igreja primitiva, quem traçava a rota era a palavra. Eles seguiam aquilo que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, estavam ensinando. A palavra era para eles o GPS. O GPS, de vez em quando, leva a gente para o lugar errado, né? Mas a palavra não vai te levar, não. Já aconteceu comigo, um dia nós fomos levar minha netinha para disputar um campeonato de ginástica lá em Guarulhos. Botei lá no GPS, fui parar no meio de um buraco lá, quase que a menina perde porque o GPS me levou errado. Mas a palavra de Deus, ela não vai levar errado. Eles estavam comprometidos com a verdade. Eles não colocavam a experiência. Uma das grandes dificuldades no cristianismo, no evangelho, é o seguinte, é que a gente quer colocar as nossas experiências pessoais na frente da verdade da palavra. E isso estraga tudo. Então, os nossos irmãos pentecostais, né? De vez em quando tem um probleminha, porque eu tive, e aí eu quero formar uma doutrina em cima da minha experiência. Não pode, é um perigo. A gente precisa estar na palavra. Né? Eles não colocavam a experiência acima, as experiências têm que se subordinar. A palavra tem poder para ministrar a sua vida, para fazer aquilo que realmente é o propósito da palavra de Deus. O segundo, eles tinham dependência na oração. Está escrito aí ou não está? Vê se o seu pastor está pregando a Bíblia. O que está escrito lá no verso 42? Olha lá, olha lá. O que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão do partir do pão, e o que mais? As orações. As orações. Querido, a oração, a gente já fala tanto aqui, né? A oração é a vida. Orar é a vida. Você vai comer uma macarronada daqui a pouco?
ou um churrasquinho, ou uma picanha, não sei o que você vai comer daqui a pouco. Por que você vai fazer isso? Por que você fez isso algumas horas atrás? Porque você precisa permanecer com vida. Fica sem comer para você ver o que vai acontecer. A oração é vida. Nós temos uma boa teologia da oração, mas praticamos desse tamanho. Terceiro, entusiasmo na adoração. A adoração deles não estava dizendo se eles tocavam música americana, se tocava samba, se tocava rap, não era nada disso. O que tinha deles era um coração cheio de vontade de estar na presença de Deus. É isso que precisa ter. Às vezes a gente não tem isso. O coração estava dobrado, articulado, né? Prazer, alegria de falar bem. Nosso Deus é soberano. O Deus que eu creio é maravilhoso. Ele é glorioso. É isso, é isso. É esse prazer, esse desejo em falar aquilo que Ele faz. Exultação, alegria e, por que não dizer, êxtase. Quantas vezes eu já tive êxtase na presença de Deus? Porque é muito... Talvez você não tenha uma personalidade tão emocional. Amém. Mas se você tem, eu choro fácil. Eu me emociono fácil. Eu tenho êxtase na presença de Deus. Sim, é uma alegria para mim. Ter uma adoração quando eu percebo que vem do fundo do meu coração. Quarto, amor pela santidade. O verso 43, se você verificar, olha só. O verso 43, todos estavam cheios do quê? De temor. Na minha versão diz cheias de temor. Tem outra versão aí? Tem outra? Não tem. Cheios de temor quer dizer cheios de santidade. Cheios de vontade de levar Deus a sério. Estavam encantados com o sagrado. Santidade, santidade. Pastor, o que é santidade? A igreja de hoje não sabe o que é. Tem uma dificuldade. Estou falando de igreja, a igreja, não só a comunidade, mas várias igrejas. Só quem está cheio do Espírito Santo pode admitir que realmente é pecador. E quando você admite, você já está partindo para uma vida de santidade. Santo não é quem não peca. Santo não é quem não peca, mas é aquele que reconhece o seu pecado. Você reconhece o seu pecado? Você reconhece que precisa de Jesus, do perdão, né? Só quem chora aos pés da cruz, pelos seus pecados, pode experimentar a alegria do Espírito Santo. A gente confunde santidade com moralismo. Santidade não é moralismo, queridos. Moralismo é o que precisa ter na nossa sociedade, nos nossos políticos, e que não tem. Isso é moralismo. Moral, respeito, honestidade. Isso é bom e nós precisamos ter. Mas santidade é mais do que isso. Nós confundimos santidade com legalismo. Eu vivi numa igreja na minha infância, que santidade, ela, a irmã, tem um coquinho aqui, ó. Ela tinha um coquinho, um coquinho bem feitinho assim, minha mamãe usava. Coquinho. Aquilo lá era símbolo de santidade, mas não é verdade. Legalismo, Legalismo. Às vezes tem o coquinho, como disse o pastor Jéssica, mas a língua está desse tamanho, Queridos, eu tinha muito mais, A gente tem muito mais para falar, mas a gente vai em frente.
Aí a igreja também tinha a alegria da comunhão. Comunhão na vertical e comunhão na horizontal. Eles comiam, eles tinham tudo, diz o texto, tinham tudo em comum. Estavam unidos, comiam juntos, partiam pão, alegria. Tinha algo, tinha um ambiente assim que enchia. E logicamente, né, depois que as pessoas enxergavam isso, eles tinham automaticamente o privilégio da proclamação. O verso 47 diz que eles eram simpáticos. Eu gosto dessa palavra. O verso 46 era uma igreja cheia de simpatia. Nós temos uma grande parte das igrejas hoje que é uma igreja, um monte de chato. Não é? Está cheio de crente chato. Não é? Mas esses camaradas não. Eles eram cheios de simpatia. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, puxa vida, vale a pena ser dessa seita aí, viu? Olha como os maridos são diferentes lá, como eles amam a esposa. Olha como a esposa trata os maridos. Olha como os filhos obedecem os pais. Esta coisa estava viva na comunidade primitiva. Olha como eles são honestos. Eles não dão propina para ninguém, não. São gente séria. Né? Queridos, por último, eu queria dizer o seguinte, olha. Existia na igreja primitiva a bênção dos milagres. O verso 43, olha o que diz o verso 43, ele diz assim, maravilhas e sinais. Nesta categoria, é muito interessante que existem dois tipos de gente. Os que negam e os que inventam. É verdade. Tem um monte de gente inventando milagre, é verdade ou não? É ou não é, gente? É verdade. Tem um monte de gente inventando milagre. São os milagreiros. Outro dia, eu gosto de ficar vendo essas coisas, mas eu não aguento. Eu tenho que parar lá e ver. A mulher, bem velhinha, tadinha, numa cadeira de roda. Eu acho que a polícia tinha que até, sei lá, não vou falar nada, fica quieto. A mulher sentadinha lá, velhinha, não, a hora que vai acontecer, aí tadinha da mulher, não, pode andar, senhora. E ela levanta da cadeira, e olha, ela não conseguia andar. Você acha que o nosso Deus vai fazer um milagre desse? Que Deus mais paraguaio é esse? Se realmente acontece o milagre, a mulher sai pulando lá em cima da cadeira e vai andar. É verdade ou não? Eu creio desta maneira. Tem gente inventando milagre. Agora tem gente que nega. Tem os nossos irmãos conservadores. Não, olha, esses milagres eram para aquela época. Hoje não é verdade. Eu acredito que Deus faz milagre ainda hoje. Eu creio. Eu não quero ser um manipulador da fé. Mas, quando Deus faz, está feito. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já receberam milagres de Deus. Esta semana nós recebemos um milagre de Deus. Semana passada, certo, querido? Meu sogro, com a minha sogra, dirigindo na cidade de Jundiaí, olha só, os dois. Meu sogro teve um apagão. E aí ele bate num carro, o carro rodopia na pista, atravessa o canteiro e bate num outro carro do outro lado de lá. Sabe quantas pessoas se machucaram? Nenhuma. Eu considero isso um milagre ou não? Deus estava guardando ou não? E a gente ora. A gente clama, Senhor, protege os nossos familiares. Deus é um Deus de milagre. Mas nem um arranhão, nada. O carro que atravessou o canteiro deu perda total.
E ele, segundo me deram a informação, estava com uma esposa e uma netinha dentro do carro. Era um senhor também. Então, gente, milagres acontecem. A igreja, né, a igreja de hoje, às vezes fica negando que Deus pode fazer milagre. Deus quer fazer milagre e Ele é um Deus que opera milagres e pode operar hoje na sua vida. Para fazer a conclusão, como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Marquinhos, você pode vir aqui? O Marcos vai me ajudar aqui, ó. Fica aqui, ó, por gentileza. Como é que a gente... Pode sentar ali, ó. Fica sentado ali, fica melhor para você. Conclusão, como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, não é opcional. Ah, pastor, não é? Não. Todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, é? Leia então, Marcos, o que está escrito em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Encham-se do quê? Do Espírito. É uma opção? É opcional? Não. A palavra de Deus está dando uma ordem. Encham-se do Espírito Santo. Muito bem. É pela fé. Pastor, mas como assim? É pela fé. É. Ah, mas eu não preciso sentir nada. Você pode até sentir, e eu vou respeitar se você sentir alguma manifestação, alguma coisa. Eu vou ficar feliz se você realmente tiver alguma experiência sobrenatural. Mas e se eu não tiver? Você vai estar cheio pela fé. Leia para nós, Marquinhos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É pela fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Você acredita nisso? Amém? Amém? Então, pastor, como é que eu saio daqui hoje? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. É necessário esvaziar-se. O que está escrito em Crônicas, segundo Crônicas 7,14. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, amém. Queridos, eu vou fazer um negócio aqui, que eu não sei se vai dar certo. Está vendo esse copo aqui? Hã? Está sujo, né? Caramba, está muito sujo. Muito sujo. Alguém se atreveria a tomar água nele? Hã? Tem água aqui. Quem quer beber água? Alguém quer beber água aqui? Será que você poderia lavar esse copo para mim ali? Faz favor. Lava ali para mim. Limpa ele. Queridos, é necessário esvaziar-se, segundo Crônicas 7,14. É necessário purificar-se. O que está escrito aí? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Deus quer utilizar o nosso vaso. Vocês já entenderam, né? Acho que o copo estava muito sujo. E talvez o nosso copo está sujo. Nosso vaso está sujo. O Espírito Santo quer encher a sua vida.
O Espírito Santo quer encher. Será que agora ele pode utilizar? Hã? Será? Ele quer utilizar a nossa vida. Alguém se arrisca a beber essa água aqui? Amém? Amém. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, queridos. Por último, quando eu estou cheio do Espírito Santo, o que eu faço? Leia para a gente, Marquinhos. Porque o maior entre vocês deverá ser servo. Então ser cheio do Espírito Santo não é para sair por aí curando, fazendo milagres, fazendo estripulia, achando que pode, que, como disse o pastor Ariovaldo no domingo passado, né? Querem o poder de Deus para manipular as pessoas. Então, para que serve o poder de Deus? Para que serve? Para servir. Amém? Feche os seus olhos. Queria ler ainda mais um versículo, Marquinhos, de João 7:38, 37 e 38. Leia bem alto para a gente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem está cheio do Espírito Santo, diga amém. Amém. Pela fé. É pela fé. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e acima de tudo, o poder do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.